Santa Fé do Sul se tornou uma das estâncias turísticas mais importantes de São Paulo, as origens que nascem do silêncio. Existe um lugar no extremo noroeste paulista onde o vento sopra histórias que poucos conhecem. Um território que nasceu entre promessas, ambições e fé. Um solo que já foi mata fechada, silêncio absoluto e horizonte inexplorado. Hoje esse lugar é conhecido como Santa Fé do Sul, mas sua origem carrega muito mais do que um nome. Antes das ruas, antes das praças, antes dos monumentos que hoje embelezam a cidade, havia apenas terra bruta, terra densa, terra de sonhos ainda não realizados. Imagine o ano de 1920. Um major inglês chamado John Byack Paget observa mapas e relatórios geológicos. Diziam que a bacia do Rio Paraná poderia esconder riquezas subterrâneas, petróleo, poder, fortuna. Ele compra 32 mil alqueires da antiga fazenda São José da Ponte Pensa. Um território imenso, isolado, localizado nas divisas com Minas Gerais e Mato Grosso do Sul. Mas há um detalhe intrigante. Ele nunca veio ao Brasil. Mesmo à distância, decidiu garantir a posse da terra colocando 79 famílias na região. Homens, mulheres e crianças que atravessaram incertezas para ocupar uma área onde não havia nada, apenas promessa. E então, o mundo muda. A Constituição de 1946 estabelece que o subsolo pertence à União. O sonho petrolífero perde força. Mas o destino daquela terra estava longe de terminar. A Companhia Agrícola de Imigração e Colonização, a CAIC, percebe algo maior que petróleo. Percebe potencial humano. Os planos da antiga estrada de ferro araraquarense eram claros. Chegar às barrancas do Rio Paraná, expandir, crescer, conectar. E para que a ferrovia tivesse o que transportar, era preciso povoar, produzir, plantar, construir. Foi assim que o latifúndio começou a ser dividido. Pequenos lotes, pequenas propriedades. Pequenos agricultores com grandes esperanças. Setembro de 1946. O som das árvores caindo ecoa pela mata. As primeiras ruas são abertas. A terra começa a ganhar forma de cidade. No extremo da primeira avenida, um espanhol chamado Salvador Martins ergue uma pequena casa de tijolos. Ali nasce o primeiro comércio. Um gesto simples, um marco eterno. Menos de 2 anos depois, em 24 de junho de 1948, sob o céu aberto e diante de uma comunidade ainda nascente, Frei Canuto celebra a primeira missa. Naquele instante, nasce oficialmente Santa Fé do Sul. Mas por que esse nome? Entre inúmeras sugestões, escolheu-se Santa Fé por coincidir com as iniciais de Sales Filho. A partícula do Sul foi acrescentada por lei, para diferenciar de outra vila homônima no norte do Brasil. Em 1953, graças ao empenho político de Antônio Sales Filho, o povoado é elevado à condição de município. O que começou como estratégia econômica tornou-se identidade. O que era projeto ferroviário transformou-se em lar. E aqui surge a primeira pergunta que ecoa até hoje. Quantas cidades nascem de interesses, mas sobrevivem pela fé? Santa Fé do Sul não foi apenas loteada, foi acreditada. E cada metro de sua história carrega o suor de quem ousou transformar mato em morada. Mas essa é apenas a superfície, porque o verdadeiro poder dessa cidade não está apenas no passado, está nas águas que a cercam. E é sobre elas que falaremos agora. Prepare-se. Porque o que faz de Santa Fé do Sul um lugar único vai muito além da terra. A força das águas e o portal dos grandes lagos.
Existe algo quase místico na geografia de Santa Fé do Sul. Ela está situada a apenas 18 quilômetros do encontro dos rios Grande e Paranaíba, o ponto exato onde nasce o majestoso Rio Paraná. Um encontro de forças naturais que moldou o destino da região. E não é apenas um detalhe geográfico, é identidade. Santa Fé do Sul integra a chamada região dos Grandes Lagos, formada pelas usinas de Ilha Solteira, Jupiá e Água Vermelha. Um complexo hidrográfico que transforma rios em oportunidades. Da confluência até a usina, são cerca de 80 quilômetros, formando o chamado Grande Lago. Um espelho d'água que reflete céu, sonhos e desenvolvimento. Essa posição estratégica transformou a cidade em um verdadeiro portal para o Mercosul. Rodovias importantes como a SP-320, Euclides da Cunha, e a SP-595, Rodovia dos Barrageiros, conectam estados e mercados. A ferrovia, a hidrovia Tietê-Paraná, o aeroporto municipal, tudo converge. Santa Fé do Sul deixou de ser apenas destino. Tornou-se passagem, ponte, conexão. Mas há algo ainda mais fascinante. O município é entrecortado por 3 microbacias: São José dos Dourados, Jacu Queimado e Ponte Pensa. Essa abundância hídrica transformou a cidade em paraíso da pesca esportiva. O tucunaré, peixe introduzido da Amazônia, tornou-se símbolo local. Ao lado do apaiari, conhecido como zoiudo, atrai pescadores de todos os cantos. Nos finais de semana comuns, milhares de visitantes chegam. Em épocas festivas como o Carnaval, a população aumenta em até 50%. Imagine isso, uma cidade que respira tranquilidade durante a semana e vibra intensamente nos feriados. Não é apenas turismo, é pulsação econômica, movimento, vida. Com 545 ranchos espalhados pela orla, muitos disponíveis para aluguel, Santa Fé do Sul oferece mais que lazer, oferece experiência. Passeios náuticos, campeonatos de jet ski, trilhas, parques ecológicos, mas há também um alerta silencioso. A região faz parte do bioma da Mata Atlântica. Hoje, restam menos de 5% da vegetação original. Em Santa Fé do Sul, cerca de 3% resiste. Mesmo assim, espécies como arara canindé, garça branca grande, tamanduá-bandeira e macaco-prego ainda habitam o território. A cidade recebeu em 2011 o Prêmio Município Verde Azul, reconhecimento por iniciativas ambientais, especialmente na recuperação de matas ciliares. A pergunta que surge é inevitável. Como equilibrar progresso e preservação? Como crescer sem esquecer as raízes naturais? Talvez a resposta esteja no próprio nome da cidade, Santa Fé. Porque crescer exige fé. E proteger também. Mas a história dessa estância turística ainda guarda capítulos surpreendentes, porque em 2003 algo mudou para sempre o destino da cidade, e essa transformação elevou Santa Fé do Sul a um novo patamar. No próximo bloco, você vai entender como o título de estância turística redefiniu sua identidade e abriu portas para um futuro ainda mais promissor. E acredite, o impacto foi muito maior do que você imagina. Daremos continuidade exatamente do ponto onde paramos. A transformação em estância turística. O dia em que o destino mudou. Existem momentos na história de uma cidade que funcionam como portais. Momentos que dividem o tempo entre o antes e o depois. Para Santa Fé do Sul, esse momento aconteceu no dia 3 de abril de 2003. Naquela data, o então governador do estado de São Paulo, Geraldo Alckmin, promulgou a transformação do município em estância turística. Pode parecer apenas um título, mas não era. Era reconhecimento, era validação, era a confirmação de que aquela cidade, nascida entre matas derrubadas e sonhos agrícolas, havia se tornado referência.
Ser uma das 29 estâncias turísticas do estado não significa apenas receber visitantes. Significa cumprir critérios rigorosos. Significa infraestrutura. Significa potencial consolidado. Significa identidade forte o suficiente para sustentar o turismo como vocação permanente. Com o novo status, Santa Fé do Sul passou a receber recursos anuais do Departamento de Apoio ao Desenvolvimento de Estâncias. Investimentos começaram a transformar o cenário urbano, praças remodeladas, monumentos erguidos. Pórticos imponentes nas entradas da cidade, pela rodovia Euclides da Cunha e rodovia dos Barrageiros, anunciando com orgulho: você está entrando em uma estância turística. Mas aqui está o ponto mais importante. Não foi apenas a cidade que mudou, foi a mentalidade. A população começou a se enxergar como anfitriã. O comércio se fortaleceu, o setor de serviços se expandiu. O turismo deixou de ser complemento e passou a ser motor. Hoje, Santa Fé do Sul é conhecida como a capital dos Grandes Lagos. Um título que carrega força simbólica, porque capital não é apenas centro geográfico, é centro de experiências, é referência, é lugar que inspira. Durante o ano inteiro, a Secretaria Municipal de Cultura promove espetáculos de dança, teatro, circo, música, cinema e oficinas culturais. A cidade vibra, respira arte, produz movimento. E enquanto turistas chegam em busca de pesca esportiva, passeios náuticos e descanso à beira d'água, encontram algo maior. Encontram organização, encontram estrutura, encontram hospitalidade. Mas existe algo ainda mais profundo nessa transformação. Quando uma cidade assume sua vocação turística, ela precisa decidir: vai vender paisagem ou vai contar história? Santa Fé escolheu contar história. Seus monumentos são alusivos aos esportes, aos imigrantes e colonizadores, aos 3 estados, à pesca, ao trabalho e à mulher. Cada monumento é uma narrativa congelada no tempo, uma lembrança de que a cidade não nasceu pronta, foi construída. E quando você caminha pelas praças temáticas, quando visita o Parque Ecoturístico das Águas Claras, a Mata dos Macacos ou o Museu a Céu Aberto, você percebe que ali existe memória viva, ali existe identidade. Mas há uma pergunta que ecoa silenciosamente. Será que apenas o turismo sustenta uma cidade? Ou existe algo ainda mais essencial sustentando Santa Fé do Sul? A resposta está nas pessoas. E no próximo bloco, você vai descobrir como educação, saúde, empreendedorismo e qualidade de vida transformaram essa cidade em algo muito maior do que um destino turístico. Você vai perceber que Santa Fé do Sul não é apenas um lugar bonito, é um lugar estruturado para viver. E isso muda tudo. A cidade que cuida, educa e empreende. Toda cidade pode ter paisagens bonitas, mas poucas podem dizer que oferecem estrutura real para viver com dignidade. E é aqui que Santa Fé do Sul deixa de ser apenas destino turístico, para se tornar referência de qualidade de vida. Enquanto muitos municípios ainda lutam para universalizar serviços básicos, Santa Fé do Sul alcançou 100% de cobertura em abastecimento de água, coleta e tratamento de esgoto. Isso não é apenas infraestrutura, é respeito, é compromisso, é visão de futuro. Na saúde, o município estruturou 8 estratégias de saúde da família, garantindo atenção primária a toda a população. O atendimento multiprofissional promove prevenção, acompanhamento e reabilitação. Existe a Clínica de Atenção à Saúde, CLIAS, com atendimento pediátrico, imunização, programa de redução da obesidade infantil, psicologia e fonoaudiologia.
Há o Núcleo de Apoio à Saúde, a Clínica da Saúde da Mulher, o Centro de Atenção Psicossocial, o Centro de Especialidades Odontológicas, o Núcleo Integrado de Atenção à Saúde, a Unidade de Pronto Atendimento e a Farmácia Municipal. Mas por trás de cada estrutura existe algo maior. Existe cuidado humano. E quando uma cidade cuida das pessoas, ela constrói pertencimento. Na educação, Santa Fé investe no futuro. São 8 escolas de ensino fundamental, 10 de ensino infantil, creche noturna, escola estadual, 3 particulares e uma faculdade. Educar não é apenas ensinar conteúdo. É formar cidadãos capazes de continuar a história. E essa continuidade se manifesta também no empreendedorismo. A economia local não depende apenas do turismo. Indústrias de agroindústria, beneficiamento de látex, laticínios, ração, vestuário, lingerie, modeladores, malhas compressivas, capotas marítimas, molas automotivas e alimentos compõem um ecossistema produtivo diversificado. Existe inclusive uma incubadora empresarial, mantida pela Prefeitura, em parceria com FUNEC, Associação Comercial e SEBRAE. 9 empresas são abrigadas ali. 9 sonhos sendo fortalecidos. Infraestrutura, capacitação, suporte gerencial, orientação jurídica. É a cidade dizendo aos empreendedores: nós acreditamos em você. E talvez esse seja o segredo mais poderoso de Santa Fé do Sul. Ela não cresceu apenas pelas águas. Cresceu porque decidiu investir nas pessoas. Porque compreendeu que desenvolvimento verdadeiro não é apenas crescimento econômico, é crescimento humano. Mas há algo ainda mais simbólico nessa cidade: sua localização estratégica. Conectada por rodovias como a SP-320, próxima à hidrovia Tietê-Paraná, com aeroporto municipal e ligação ferroviária, Santa Fé do Sul tornou-se um polo logístico importante. Ela conecta São Paulo, Mato Grosso do Sul, Goiás e Minas Gerais. É ponto de passagem, é rota, é elo. E talvez essa seja a metáfora perfeita. Santa Fé do Sul sempre foi ponte entre passado e futuro, entre natureza e progresso, entre tradição e inovação. Mas ainda há um capítulo essencial dessa história. Porque além da estrutura, além do turismo, além da economia, existe algo que realmente sustenta uma cidade: sua memória. E é sobre memória, identidade e legado que falaremos agora. Prepare-se, porque o próximo bloco é o mais profundo de todos. Agora entramos na parte mais simbólica, emocional e reflexiva da narrativa: memória, identidade e o orgulho de pertencer. Toda cidade tem prédios. Algumas têm monumentos, mas poucas têm memória viva. E memória não é apenas aquilo que se registra em livros, é aquilo que se sente ao caminhar por uma praça, é aquilo que se percebe no olhar de quem nasceu ali. Em Santa Fé do Sul, a história não ficou presa ao passado, ela foi transformada em presença. Os monumentos espalhados pela cidade não são meros enfeites urbanos. São declarações silenciosas. O monumento aos imigrantes e colonizadores homenageia aqueles que chegaram quando ali ainda era apenas terra bruta. O monumento aos 3 estados relembra a posição estratégica da cidade, quase como se estivesse de braços abertos entre São Paulo, Minas Gerais e Mato Grosso do Sul. O monumento à pesca, ao trabalho e à mulher celebra o esforço diário, a força produtiva e o papel essencial feminino na construção social. E há também o monumento dos tucunarés, um símbolo que vai além do peixe. Representa prosperidade, lazer, turismo, economia pulsando. Mas talvez o maior monumento de Santa Fé do Sul não seja de concreto, seja invisível, seja o orgulho coletivo,
Porque quando uma cidade preserva sua história, ela cria identidade, e identidade gera pertencimento. Os 4 museus da cidade, Museu da Imagem e do Som, Arlindo Suto, Museu da Saúde, Museu Professor Honório Carneiro e Museu a Céu Aberto, guardam fragmentos de uma trajetória que começou com machados derrubando árvores e hoje ecoa em eventos culturais vibrantes. O Museu a Céu Aberto exibe peças tradicionais da região, o monjolo, o carro de boi, a mini-locomotiva da década de 1960. Cada objeto é um lembrete. Nada veio fácil. Tudo foi construído. Mas existe também uma reflexão necessária. A vegetação original da Mata Atlântica foi reduzida drasticamente. Menos de 5% resta. Em Santa Fé do Sul, cerca de 3% resiste. Isso é um alerta. Um chamado silencioso para equilíbrio. Porque crescimento sem consciência cobra preço. E aqui surge uma pergunta poderosa. Que tipo de legado uma cidade quer deixar? Apenas desenvolvimento ou desenvolvimento com responsabilidade? Santa Fé do Sul recebeu o Prêmio Município Verde Azul em 2011. Iniciativas de recuperação de matas ciliares mostram que há preocupação. Mas o futuro exige mais, exige consciência coletiva, exige decisões estratégicas, exige coragem para preservar enquanto se expande. E talvez seja essa a grande metáfora dessa cidade. Ela nasceu da derrubada da mata. Mas agora precisa aprender a proteger o que resta. Ela cresceu pelo impulso econômico, mas agora precisa crescer também pela maturidade ambiental. E enquanto milhares de turistas chegam para pescar, passear de lancha, caminhar pela orla, existe uma história mais profunda acontecendo, uma história sobre equilíbrio, sobre evolução, sobre identidade. Mas falta uma última peça, a mais importante de todas, porque toda cidade é feita de ruas, rios e prédios, mas acima de tudo é feita de pessoas. E é sobre elas que falaremos agora. Prepare-se para o desfecho mais impactante dessa jornada. Agora chegamos ao ápice emocional e reflexivo desta jornada. Mais do que uma cidade, um legado chamado Santa Fé. No fim das contas, o que é uma cidade? São ruas asfaltadas, são monumentos bem iluminados, são números do IBGE. Ou é algo invisível que só quem vive sente? Quando falamos de Santa Fé do Sul, não estamos falando apenas de um município fundado em 24 de junho de 1948. Estamos falando de uma construção coletiva, de uma ideia que resistiu, de uma fé que permaneceu. Lembre-se, tudo começou com uma aposta distante de um major inglês que jamais pisou nessa terra. Depois vieram famílias anônimas, machados, mãos calejadas, esperança. Vieram trilhos de ferro, vieram ruas abertas no meio do mato. Veio a primeira missa celebrada sob o céu do interior. E ali nasceu algo que ninguém poderia prever. Uma cidade que se tornaria estância turística, que seria conhecida como capital dos Grandes Lagos, que se tornaria portal logístico entre estados, que estruturaria saúde para 100% da população, que investiria em educação, que estimularia o empreendedorismo, que receberia milhares de visitantes todos os anos. Mas existe algo ainda mais poderoso do que tudo isso. Existe o sentimento. Santa Fé do Sul não é apenas destino. É pertencimento. É o pescador que acorda antes do sol. É o empresário que abre as portas cedo. É o professor que acredita no futuro. É a mãe que leva o filho à escola. É o jovem que decide empreender. É o turista que chega por um fim de semana e volta porque sente algo diferente. Existe uma energia silenciosa na cidade, uma mistura de tranquilidade e movimento, de tradição e modernidade, de água e asfalto, de memória e futuro.
E talvez a maior lição que Santa Fé do Sul ensina seja esta: grandes histórias não nascem prontas. Elas são construídas com fé, com trabalho, com visão. Com coragem de transformar obstáculos em oportunidades. Se no passado derrubaram a mata para abrir ruas, hoje é preciso plantar consciência para garantir o amanhã. Se no início o objetivo era transportar produção pela ferrovia, hoje o maior transporte é de experiências, cultura e desenvolvimento humano. Santa Fé do Sul é prova viva de que não importa onde você começa, importa como você evolui, importa como você cuida das suas raízes, importa como você honra a sua história. E aqui fica uma reflexão profunda. Quantas vezes subestimamos pequenas cidades sem conhecer suas grandes histórias? Quantas vezes ignoramos que o verdadeiro desenvolvimento começa na base? Santa Fé do Sul nos lembra que crescimento não é apenas expansão territorial, é expansão de consciência, é maturidade coletiva, é saber que cada geração recebe um legado e tem a responsabilidade de deixá-lo melhor. Se você chegou até aqui, talvez tenha percebido algo. Talvez tenha entendido que esta não é apenas a história de um município. É a história de como sonhos se tornam realidade quando há fé e ação caminhando juntas. E agora eu te faço uma pergunta final. Qual é a cidade que você está ajudando a construir? Se você gosta de histórias de cidades que mudaram o destino do Brasil, assista nosso próximo vídeo sobre Rubinéia SP. Obrigado por assistir esse vídeo. Pedimos que se inscreva em nosso canal e curta esse vídeo. Ative também o sininho das notificações para ser avisado sobre nossas postagens. Até o próximo vídeo. I wanna hear about everything you're ever thinking. You know that I can take the truth and call me out if you think I'm ever slipping. Maybe I can turn it around. Oh yeah. Time is on our side. Things are gonna haunt us, we'll just have to put aside. Now right here, if you just need to cry, come love, share my pillow, and rain, rain, go away. Since you fixed me, I'll never forget your time. Speed to the city streets. We
we began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals that take us higher. The night's young, it has just begun as she puts her hand in mine. We wanna chase the night,